Nossa segunda aula hoje, já começo mostrando aqui tudo que eu utilizo para fazer o meu design de sobrancelha, tá? Lá no nosso grupo de suporte tem os materiais básicos para um iniciante. Esse daqui já são assim, para quem é profissional, né? Ou se você já tem uma condição maior de investir, você compra esse. Senão você compra só os que tá lá na lista de materiais para iniciante, que também dá certo, tá? Bom, começando tem um borrifador de água. Esse meu tem o jato longo, mas não precisa ser, tá? Pode ser qualquer borrifador de água. Um vidrinho de pump, tá? Esse que a gente sacode e faz uma espuminha, tá? Esse meu é da AS, tá? Mas não precisa ser dessa marca, a gente pode comprar um vidrinho de pump normal e fazer a misturinha que eu vou ensinar pra vocês lá no suporte, que é shampoo de bebê com água, tá? Um gel calmante, pode ser qualquer marca também, um gel corporal pós-depilação calmante, tá? É ele que neutraliza a rena, então é importante que você tenha, tá? Um esfoliante, esse daqui é da Hairway, né, da marca da Rena, mas não precisa ser, pode ser qualquer esfoliante facial, tá? Um soro fisiológico, eu gosto de misturar a rena com soro fisiológico e também retirar, porque dá uma maior durabilidade, tá? Rena, eu tenho várias cores, mas que eu indico vocês para comprar é a castanho claro e a rena preta. Dá para todo mundo, dá para fazer mistura, dá para todos os tipos de pelo, tá? Anotem o que eu tô falando, viu? Um removedor de rena, o meu é da Hairway, mas pode ser também esse daqui, que é o tira manchas, né? Você encontra no mercado e nas farmácias. O fixador da rena, já vem com a rena, então isso você não precisa comprar. E daí, de diferente, uma pinça, tá? Não importa muito a marca, gente. Pinça é uma coisa pessoal, tá? É o que você se der. Essa daqui é uma pinça reta, né? Existe aí 3 tipos de pinça. A pinça reta, a pinça agulha e a pinça chanfrada. Essa aqui é uma pinça reta, tá? Dá pra fazer aí o design só com ela, mas você pode comprar a pinça que você quiser. Eu particularmente gosto muito da pinça agulha, tá? Que é essa daí. Uma tesourinha, tá? A tesourinha, gente, tem que ser com a pontinha reta assim, tá? Não pode ser aquela com a pontinha virada, porque daí pode dar o corte errado, né? Uma escovinha descartável, essa daqui é descartável, mas você pode usar daquelas outras. Eu gosto de descartável porque eu acho mais, assim, higiênico, né? Biossegurança, lembra? Eu já jogo fora, às vezes eu dou de presente para cliente pentear a sobrancelha em casa, tá? Um lápis dermatográfico, o meu já tá bem pequenininho, ó. Daqueles que a gente puxa aqui para fazer a marcação. Lá no Instagram tem vídeo ensinando a apontar ele. Um palito de laranjeira, só para você ajeitar ali a rena. Uma caneta em gel. Um pincel, tá? Para você passar a rena. Aqui eu tenho um delineador. Mas pode ser um lápis também de olho, porque eu gosto de marcar a minha linha para mim fazer o mapeamento com essas coisas mais fortes. Porque o lápis dermatográfico, ó o que acontece com ele quando marca, ó. Ó, tá vendo que ele fica todo cortado? Então, daí a gente perde o lápis. Então, eu prefiro marcar assim, tá? Isso aqui é um rímel, tá? Um rímel de sobrancelha que eu gosto de finalizar para deixar bem alinhadinha. Essa daqui tem ativos para fortalecer os fios, né? É da Tulip, ó. Eu coloco pra vocês lá no suporte, mas pode ser qualquer rímel incolor de sobrancelhas e cílios, tá? O paquímetro, tenho aqui o paquímetro analógico, né? E o paquímetro digital. Qual você preferir, qual você se identificar melhor, tá? A diferença é que o paquímetro, esse daqui, ó, a gente mede, né? Tira a medida aí por centímetros, né? Ó, 1, 2, 3 centímetros. Aqui no meio estão os milímetros, mas a gente mede por centímetros, né? Já o paquímetro digital, ó, ele só mede por milímetros, ó. E aqui a gente muda para polegadas, né? Então, a gente usa ele nos milímetros. Então, 1 centímetro do paquímetro analógico vai ser 10 milímetros, ó, do paquímetro digital. Opa, passou um pouquinho. Tá? Essa é a diferença. Por isso que tem gente que não consegue usar aí o paquímetro digital, tá? Essa é a diferença, que ele só mede por milímetros, não por centímetros como o outro, tá? Isso aqui é um mixer para misturar a rena, ó, ele é a pilha. A gente aperta aqui no botãozinho e daí ele mistura a rena. Isso aqui não é essencial, mas facilita, né? Para quando a pessoa atende muito designs, né? Isso aqui é uma pedra de jade, mas pode ser também aquelas bolinhas de cromoterapia, tá? Para acalmar a pele da sua cliente, dar um tratamento diferente para ela para finalizar a sobrancelha, tá? É isso aqui que eu uso
para fazer um design de sobrancelha com rena, ok? E aí tem também as coisas aí dos EPIs e descartáveis, né? Que seria algodão, pode ser o algodão bola, que é esse, pode ser o algodão disco, tá? Qual você preferir. Aí touca, máscara, tá? Você precisa utilizar máscara e uma touquinha para sua cliente, ok? Eita, que hoje nós vamos brincar aqui, hein? Se engana quem pensa que a rena já vem pronta, tá, gente? Tem toda uma mistura para formar uma cor. E hoje a gente vai formar aqui um castanho, tá? Para vocês verem as misturas de cores que tem por trás de um tom de rena, tá? Por isso que às vezes a gente tem que neutralizar, porque às vezes a rena fica com fundo esverdeado, às vezes fica com fundo amarelado, tá? É por conta dessas misturas e vocês precisam entender disso, tá? Então vamos lá. A primeira base que a gente tem de todas as cores são as cores primárias, né? Isso que a gente aprende na escola, que é aí o azul, o amarelo e o vermelho. E as misturas dessas cores vão formando as cores secundárias, certo? Então, a partir dessas misturas de cores, a gente vai ter o marrom, tá? Que a gente chama aí de castanho, né? Vou misturar aqui com vocês pra gente ver, tá? Peguei um microbrush aqui pra gente fazer isso. Vou colocar nesse potinho, que acho que vai ser mais fácil da gente visualizar. Aqui. Ó, peguei o azul. Agora eu vou pegar o amarelo. Deixa eu pegar o outro. Tinta guache, coisinha de criança, gente. Mas é importante vocês entenderem a colorimetria por detrás do trabalho de vocês, tá? Opa! Então essas, ó, são as cores primárias, né? Vermelho, amarelo e azul. São delas que se originam aí as outras cores. Fazia tempo que eu não mexia com guache, hein? Ó, tá aqui. Então agora a gente vai misturar pra ver que cor que a gente vai formar, tá? Misturando. Ó, tá vendo que o amarelo com o azul dá o quê? Verde, né? Por isso que às vezes tem rena que fica aí com fundo esverdeado, porque tem mais presença, tá, gente? Então a gente precisa aí neutralizar, tá? Aqui, como tá com o fundinho mais esverdeado, eu vou colocar um pouquinho mais de vermelho, tá? Acho que eu coloquei menos. Ó. Tá vendo que tá formando o marrom? Que é aí o nosso castanho, né? Olha aí, ó. Formamos o nosso marrom. Deixa eu juntar ele aqui. Ó. Nosso castanho, né? E aí, como é que vai modificando cores, né? Tem algumas marcas que não utilizam o azul, tá? E sim o preto. Também dá certo para fazer essa mistura de cor. Então, vamos supor que a gente queria escurecer um pouquinho, formar um castanho escuro, né? Então, vamos colocar um pouquinho de preto. Poderia ser também um pouquinho de azul, tá? E aí, como é que as marcas fazem para clarear, né? Ó, formamos um castanho mais escuro, ó. E aí, como é que as marcas fazem para clarear, né? Pode ser com o amarelo, tá? Se elas querem um tom mais puxado pro loiro, né? Pode ser com o amarelo. Por isso que às vezes é o castanho claro, o loiro escuro, tem esse fundinho assim um pouquinho mais, né? Puxadinho pro verde, porque tem mais presença de amarelo. E pode ser também com o branco, tá? Que as marcas também utilizam o branco, né? Pra clarear essas cores, tá? Então, ó, pra vocês entenderem super bem aí o que vai para formar uma cor de rena, né? Basicamente as cores primárias, né? Vermelho, azul e amarelo. Em alguns casos o branco para clarear, em outros casos não se usa o azul e sim o preto.
Mas mesma coisa, tá? Porque preto com amarelo também dá esse fundo mais esverdeado, então por isso que tem que neutralizar a rena, tá? Ah, e se fosse uma rena para ruiva? Um pouquinho mais de laranja. O que que é o laranja? Vermelho com amarelo. Então entenderam que tudo sai dessas três cores aqui? Tudo sai delas, tá? Porque o preto é ausência de luz e o branco é ausência de cor. Então tá, tudo sai das cores primárias para clarear um pouquinho mais de amarelo ou um pouquinho de branco e para escurecer um pouquinho mais de azul ou um pouquinho de preto. Então vocês precisam entender que dentro da rena tem essas cores, tá bem? Já manchei minhas mãos, gente, com esses vídeos, mas vida de design é assim, né? Vou degradar para vocês as cores, tá? Vou começar aqui pelo castanho claro. Já misturei aqui a minha rena, que eu tô usando é da Glance, tá? Da Hathaway, né? Essa cor aqui é o castanho claro, tá? Vou degradar ela aqui pra vocês. Eu gosto da rena assim, ó, mais consistente, tá? Ó, a misturinha que eu faço é uma gotinha de fixador, a pazinha de rena, uma gotinha de fixador e o restante de soro fisiológico, tá? Ó. Vou degradar ela aqui pra vocês. Vamos lá. Ó, percebam o marrom com um fundinho assim, um pouquinho mais amarelo, né? Um pouquinho mais esverdeado. Já vou aproximar pra vocês. Olha só, esse é o castanho claro, olha lá, como ele tem esse quesinho mais de amarelo, né? Na pele da cliente também fica assim, tá? Agora eu vou degradar pra vocês aqui o castanho médio, tá? Vou colocar esse um pouquinho pra lá. Mesma misturinha, mesma marca da rena, tá? Vou pegar aqui para degradar para vocês. Também marrom, né? Só que dessa vez um quesinho mais escuro. Vou deixar ele secar aqui. Eu já mostro para vocês. E agora o castanho escuro, mesma marca e mesma mistura, tá? Vamos lá. Também já é possível ver, ó, que é mais escuro, né? Vamos deixar ele secar. Ó, vou filmar por aqui pra vocês, ó. Pouca diferença de nuance, mas a gente vê que escurece, ó. Esse aqui mais clarinho, né? E vai escurecendo, ó. Mais presença de amarelo, né? E esse aqui mais escurinho. Olha aí, ó. A diferença. Por isso que eu gosto bastante de ter apenas duas cores, tá? Que eu indico pra vocês. O castanho claro e daí o preto, que é um pouco mais escuro do que o castanho escuro. Porque a gente consegue fazer a mistura deles e intermediar essas outras cores, tá? Vamos aprender a misturar a rena, tá? Vocês vão aprender duas misturinhas, tá? A gente vai colocar numa misturinha para pele oleosa álcool 70. O que eu quero te dizer, tá? Muita gente fala aí, né, que álcool 70 dá alergia e tal. Claro que você vai perguntar para sua cliente antes se ela não é alérgica a nenhum produto, né? Se ela for, você não vai utilizar. Mas se álcool 70 fizesse tanto mal, a gente não esterilizava as mãos, porque nossa mão é pele, tá? Com ele. E nenhum profissional de saúde também iria esterilizar nossa pele antes de aplicar alguma coisa. Então é lógico que álcool não faz mal, tá? O que ele faz é ressecar um pouquinho a pele, mas ele não vai agredir o pelo, não, tá? Quem tá te falando isso tá mentindo, tá? A não ser que a sua cliente seja alérgica, aí você não utiliza, tá? Vamos lá.
Aqui seria uma mistura para pele normal, tá? Pele seca, pele normal. Identifica aí na sua cliente qual que é a pele dela, né? Então, vou abrir minha rena aqui. Vou pegar uma pazinha, geralmente ela já vem, né, com a pazinha. Mas se você não tiver, você pega o palito de laranjeira lá, a pontinha dele dá a mesma medida, tá? Aí você pega uma pazinha aqui de rena. Hoje aqui eu tô usando a expressão facial, mas eu gosto também da Hairway, tá? Gosto das duas marcas. Aí você vai colocar uma gotinha de fixador. O fixador já vem junto com a rena, tá? E aí a gente vai colocar aproximadamente 5 gotinhas de água, mas eu vou mostrar a textura pra vocês, tá? Eu tô fazendo com o borrifador aqui. E aí a gente vai mexer aqui. Ó, eu dei 4 borrifadinhas, vou colocar mais uma. Aí você pode mexer tanto com a pazinha, com o palito, ou se você tiver, você pode mexer com o mixer, né? Mistura mais, né? E aí, um dos segredos da rena é você deixar essa rena descansar. Misturou bem misturadinho, você vai deixar ela descansar durante uns 5 minutinhos. É o tempo, por exemplo, de você finalizar sua marcação, deixar ela bem perfeitinha, né? Por quê? Porque essa rena vai aumentar a carga pigmentária dela se você deixar ela descansar, tá? Então, você vai deixar ela aqui quietinha, vai finalizar sua marcação na cliente, só então você vai lá aplicar a rena, tá? Agora, vamos dizer que a gente tá fazendo uma mistura para pele oleosa, tá? Mesma coisa, uma pazinha de rena, uma gotinha do fixador da rena, 4 gotinhas de água e aí que vai entrar o álcool 70, tá? Esse vidrinho, coloque num vidrinho assim, tá? Tipo de remédio, alguma coisa do tipo, porque é mais fácil pra você contar. Esse aqui é de água oxigenada de cílios, mas tem álcool 70 aqui dentro que eu coloquei, tá? Então, daí você vai pegar, porque é conta-gota, é mais fácil, né? Aí você vai pegar e vai colocar uma gotinha, já é o suficiente, tá? Uma gotinha, entenderam? Uma gota menos de água, tá? E uma gotinha de álcool. Com o álcool fica uma misturinha assim mais colentinha, tá? Eu até gosto mais. E com o álcool vocês vão ver que ela pega super rápido, tá? Só que só usem para a pele oleosa, que são aquelas peles que tem mais dificuldade de fixar, tá? Aí vocês usem. Ó, se vocês perceberem em relação ao início aí, onde eu comecei a misturar, a rena já mudou de cor, porque ela tá ganhando carga pigmentária, né? Porque a gente deixou ela descansar. E daí aqui é só deixar descansar e depois ir aplicando em batidinhas para sua cliente, na sua cliente, né? Que eu vou mostrar depois para vocês no outro dia, tá? No outro vídeo. Mas essa é a textura que eu gosto, ó, que daí eu aplico ela assim, dando batidinhas. Eu não gosto da rena líquida, por quê? Porque na hora que a gente vai limpar, se ela tá muito líquida, quando a gente limpa, ela escorre. Então, eu gosto dessa textura aqui, tá? Ó. Tá vendo? Ó. Porque daí não tem perigo de você ter dificuldade na hora de limpar. E essas são as 2 receitinhas que eu uso pra rena, tá?